Boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje para fazermos a nossa preleção do Evangelho. Hoje vamos falar sobre o capítulo 6, o Cristo Consolador. Mas antes eu quero convidar a todos para fechar os seus olhos, nos deixando envolver por toda a espiritualidade aqui presente, por nossos mentores que estão aqui conosco. Vamos iniciar então agradecendo as equipes de limpeza que desde mais cedo estão aqui presentes, preparando esse ambiente para nos receber. O salão do Seluca, essa casa, que se necessário eles façam um breve repasse em nossas mentes, em nossos corações, em nossas vestes, nas paredes aqui do Seluca, deste salão, nas câmeras de passe, subindo as escadas nas salas de cima, descendo, indo lá no fundo, vindo pelo corredor até a frente. Agradecemos também as equipes de proteção que formam um halo luminoso em volta do Seluca, dos nossos corações, dos nossos lares, para que apenas irmãos que estão preparados nos acompanhem nesse momento. Que os irmãos que não estão preparados possam ser acolhidos, encaminhados a locais onde serão tratados e voltem numa outra oportunidade. Agradecemos também as fraternidades do espaço, Dr. Bezerra de Menezes, Maria, que estão aqui conosco hoje, nessa noite, nos ajudando, nos auxiliando neste momento. Agradecemos a Ismael por estar conosco, esse anjo colocado por Jesus aqui com a missão de evangelizar nosso planeta. Que possamos com Ismael dar exemplo através de nossos atos, através de nossas ações, ajudando em sua missão de evangelização. Chegamos até Maria, nossa mãe espiritual, que ela cubra todo o nosso Brasil com seu manto de amor, que ela nos envolva com seu carinho, com seu amor, que possamos ter em Maria fortaleza, que ela nos provou com a sua resiliência aos pés da cruz. Junto com Maria, chegamos até nosso Mestre Jesus, que nos recebe, nos acolhe em seus braços. Junto com Jesus, chegamos a nosso Pai, nosso Criador, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, o santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, do mal. Amém. Muito bom estar aqui com vocês. Para vocês verem, né, quando a gente faz transmissão online, acontecem coisas, né? Então vocês devem estar ouvindo barulhinho de caminhão, é o caminhão do lixo passando, tá bom? Mas é rapidinho, né? São os colaboradores que nos auxiliam aí, que nos ajudam, né? A manter. Então, agradecemos muito a eles por seu trabalho, né? Voltando aqui, eles ainda vão voltar, então vai fazer mais um barulhinho, tá bom, gente?
Mas vamos lá. Vamos voltar então para hoje, para o nosso evangelho, que nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 6, o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo curtinho, tá? Mas que nos traz informações assim muito profundas, que a gente, né, deve levar, né? Por isso eu convido a todos, né, a depois fazerem a leitura desse capítulo no Evangelho, porque assim, gente, nós que vemos aqui, nós trazemos a informação sobre o nosso ponto de vista, né? E são palavras. Quando a gente senta e faz a leitura do Evangelho, a gente faz uma reflexão mais profunda, a gente pensa um pouquinho mais sobre aquilo que a gente leu, estimula um pouquinho mais a gente. Então é muito importante que vocês façam a leitura, tá bom? Do capítulo, né? E esse capítulo 6, então, Cristo Consolador, ele vai falar pra gente, ele inicia, né? Kardec inicia esse capítulo falando sobre o jugo leve. E para isso ele traz a seguinte passagem de São Mateus: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui, Kardec ele faz uma reflexão em cima desse versículo, né, que ele traz, sobre esse trechinho que ele traz, sobre todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, né, que nós encontramos consolo dessas dificuldades que a gente encontra no dia a dia, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, né? Então Jesus, ele vem para nos ensinar a confiar em Deus, né? Que as nossas aflições, elas têm um motivo, né? Quando a gente consegue lidar com essas aflições, a gente consegue lidar com isso de uma forma mais tranquila, com uma forma mais amorosa. É fácil? Não é fácil, né? Mas quando a gente consegue ter essa tranquilidade, a gente busca no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, essa consolação, o nosso jugo se torna leve, porque a gente compreende isso em cima da justiça de Deus, né? Observando as suas leis. Então esse é o primeiro, assim, é a primeira condição, né? Que Jesus coloca como uma condição para a felicidade, né? Que ele promete para os aflitos, que se a gente seguir, né, as leis dele, se a gente tiver isso em nossos corações, esse jugo vai ser mais leve, né? As aflições que a gente tem no dia a dia, elas serão mais leves. Um outro item que Kardec traz nesse capítulo é sobre o Consolador prometido, né? E aí ele exemplifica isso no seguinte trecho que Kardec tira de São João, tá? Do capítulo 14, versículo 15 ao 17. Se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo o que eu vos disse. São João. Tá em São João, tá? Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é quando Jesus diz assim, que ele vai rogar ao Pai, a Deus, né? Para que ele nos envie um outro Consolador. Então, Jesus já é o nosso Consolador.
Por quê? Porque Jesus, ele vem ensinar a lei do amor, né? Ele vem no momento assim que ele vem ensinar essa lei do amor, do respeito ao próximo, do amar aos inimigos, né? Ele vem ensinar que a gente passa pelas dificuldades da vida, mas que Deus cuida de nós. Deus está ali e que tudo tem um motivo. E ele promete que ele vai enviar então um outro consolador, que é o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para entendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar as coisas que o Cristo disse. Relembrar as coisas que o Cristo disse, né? Porque assim, Jesus já sabia que sua mensagem ia ser um pouco deturpada, ia ser muitas vezes usada de uma forma incorreta, né? Quando ele diz que os castigos são eternos, por exemplo, né? Talvez seja uma forma incorreta de olhar isso, né? Mas o Espírito da Verdade, então, ele vem. E a gente, o Espiritismo, ele é esse consolador. Porque quando ele diz assim, né, esse consolador, a fim que estejais para sempre convosco. Então, para esse, né, esse consolador estar para sempre com a gente, não pode ser uma pessoa, né, não pode ser um indivíduo, né, ele precisa ser ensinamentos, né. Então, por isso que nós acreditamos que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, né? Então, nós não somos kardecistas, nós somos espíritas, porque Kardec, ele codificou, então, os espíritos, né? Uma pleide de espíritos, organizados e orientados pelo Espírito de Verdade, trouxe muitas informações e Kardec organizou isso. Organizou em 5 obras, né, que nós conhecemos, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns. Então, todas as informações contidas nesses livros e trazido por essa pleide de espíritos foi codificada, foi organizada por Kardec. E ela remete ao quê? Aos ensinamentos do Cristo, aos verdadeiros ensinamentos do Cristo. Eles vêm clarear para a gente o que Jesus não pôde dizer na época que ele esteve aqui, porque nós ainda não estávamos maduros para receber aquela informação. Por isso Jesus falava por parábolas, porque era muito mais fácil para a compreensão. Mas agora nós já estamos no momento em que nós temos a fé, nós temos a razão, nós podemos raciocinar e buscar pela razão os ensinamentos, buscar a verdade. Por isso é muito importante que a gente estude, que a gente busque as informações, que a gente leia o Evangelho, que a gente reflita, que a gente vá estudar, vá buscar as informações, né, que são trazidas até hoje pelos Espíritos, né, para que a gente se aperfeiçoe e conheça a verdade cada vez mais. Né? Então, assim, o Espiritismo ele realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que motivo está na terra. Evocação dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então eles trazem, né, conforme a gente vai lendo e a gente vai estudando, a gente vai tendo um maior entendimento da lei de Deus, a gente vai tendo um maior entendimento de quem nós somos, da onde viemos, para onde vamos, que nós somos seres espirituais, né, numa experiência uma experiência da carne, para que a gente consiga realmente desenvolver as nossas virtudes, as nossas qualidades,
E muitas vezes a gente passa pelo quê? Pelas dificuldades, que são o nosso jugo, né? Então, quando a gente tem conhecimento dos ensinamentos trazidos por essa pleiade de espíritos que foram orientados pelo Espírito de verdade, a gente fica mais fácil atravessar pelos os momentos de dificuldade. A gente é consolado. Então a gente é consolado e a gente também consola quando a gente descobre as verdades, né? E ele, o Espiritismo, ele é um consolador não apenas nesse sentido, né, que muitas vezes ele traz de entendimento das coisas que acontecem, mas de nos impulsionar, de nos estimular a buscar as informações, né? Porque se a gente só se consolasse, se ele só viesse apenas para consolar e a gente se acomodasse, não, ele é um consolador no sentido também de nos impulsionar, de nos dar aquele comichão, né? Da gente poder fazer, da gente poder ter atitude, da gente olhar para o próximo com mais amor, com mais caridade, com um olhar mais amoroso, da gente querer realmente fazer, ajudar o próximo, realmente ser mais caridoso. Então, não só para entender as dificuldades pelo que a gente passa no nosso dia a dia, mas como também como meio, né, de nos estimular a buscar, a ser mais útil, a estar a serviço da justiça de Deus, né, de estar ajudando nossos irmãos, de estar ajudando o nosso próximo. Então, é isso. É isso que eu gostaria de trazer para vocês desse capítulo. É um capítulo bem curtinho, que tem muita informação, que vale muito a pena a gente ler, reler, porque cada vez que a gente lê, a gente pega uma ideia, né? Então eu convido vocês a estarem fazendo isso também, de estarem fazendo a leitura, tá bom? Agradeço então, né, a presença de vocês. Vamos então fazer agora as nossas vibrações, né? Fechando os nossos olhos, nos deixando envolver por toda a espiritualidade aqui presente, pelos nossos mentores, pelo mentor do trabalho do Seluca. Vamos colocando nosso coração, nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos, para que as nossas vibrações de amor e de luz possam chegar aos locais mais distantes, atendendo aos que mais necessitem. Vibrando inicialmente pelo bem universal, por todos os países que fazem parte do nosso planeta Terra, por todos os irmãos que se encontram hoje aqui encarnados, que acabaram de encarnar no dia de hoje, que eles consigam cumprir com o seu propósito, por todos os nossos irmãos desencarnados, que desencarnaram no dia de hoje, que eles possam ser acolhidos, reconfortados, para que suas famílias sejam envolvidas por nossas vibrações de amor e de luz. Vibramos por todos os profissionais de saúde que trabalham arduamente. Vibramos por suas famílias que os assistem, que os acolhem, que os auxiliam nesse momento, os fortalecendo para cumprir com seus deveres. Vibramos por todos os nossos irmãos que se encontram doentes, em camas hospitalares, institucionalizados em lares, pelos idosos, pelas crianças, por nossos irmãos que se encontram encarcerados, por nossos irmãos com ideia suicida, por nossos irmãos que estão no vício, para que nossas vibrações de amor e de luz os envolvam, os auxiliem, aqueçam seus corações. Vibramos por todas as casas de Deus que recebem, que acolhem irmãos nossos ali desesperados, em busca de uma palavra que conforte seus corações. Vibramos por todos os lares, por todas as famílias que têm dificuldades,
que passam por crises, que elas encontrem o equilíbrio, que encontrem amorosidade, que exista mais respeito, mais amorosidade entre os seres que ali vivem, que se comprometeram a viver juntos, para caminhar juntos, para crescer juntos espiritualmente. Vibramos por nós mesmos, que estamos aqui hoje, ouvindo essas palavras, que possamos ter nosso coração mais aquecido pelas palavras de Jesus, que possamos ter a certeza que Jesus olha por nós, que Ele está ao nosso lado em nossa caminhada, ao nosso lado, nos auxiliando, nos ajudando, tendo essa certeza que o nosso jugo se torna mais leve, que possamos ser mais comprometidos, mais tranquilos, mais amorosos, que possamos olhar nossos irmãos com os olhos do coração, que possamos ouvi-los, estar abertos a eles, que possamos amar o nosso próximo, possamos orar por eles, e o nosso próximo, e inclusive aqueles que não nos querem bem, que possamos ter um olhar mais caridoso, mais amoroso, que o nosso coração seja reconfortado, que possamos ser envolvidos por essa luz, por essa espiritualidade aqui presente, que nos auxilia, na nossa caminhada, que possamos estar abertos para ela, que possamos estar abertos para Jesus, para nosso Pai. Que assim seja. Muito obrigada pela presença, que vocês tenham uma ótima semana e que possamos nos encontrar em breve. Fiquem com Deus.